Olá pessoal, tudo bem? Aqui na oportunidade de hoje aqui eu vou estar mostrando sobre o esquema de um iPhone 6, tá? Que esse iPhone 6 entrou um aparelho lá na loja também, que não ligava, tá? E só que era um iPhone SE, tá? Só que o iPhone SE é mais raro de ter, né? Mas o princípio eu vou mostrar aqui através do iPhone 6, que o iPhone 6 é mais fácil de entrar nas assistências, né? Mas o princípio que eu quero explicar é o mesmo, né? Questão de fuga de corrente. Então vamos lá. No caso desse iPhone, né? Eu ligava ele, né? Ele tinha, quando você colocava na fonte lá de alimentação, ele tinha 0 de consumo, tá? 0 amperes. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa linha primária, que no caso do iPhone é a PP VCC Main, tá? Ela é linha primária, e a PP bate VCC, que aqui, ó, se a gente for lá no pino da bateria, cadê? Ó, bateria, certo? Eu vou ter aqui a PP bate VCC. A PP bate VCC, ela é linha primária também, ó. Ela passa aqui por um indutor aqui, tá? Que vai depois lá pro amplificador de áudio. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, ó. Ela vai pro amplificador de áudio aqui, que é a linha Speak Amp, tá? E ela depois ela vem, alimenta PA, alimenta setor de RF aqui também, PA2G, PA aqui de RF, codec de áudio aqui, né? Amplificador, né, de áudio. E ela vai lá no MOSFET e alimenta o Tigres, que faz a distribuição da PP BAT VCC, que aí ela deixa de ser PP BAT VCC e se transforma em PP VCC Main. Deixa eu ver essa aqui, ó, PP VCC Main, tá? Através do Tigres. E aí essa PP VCC Main ela vai alimentar o restante da placa. Vai alimentar o PMIC, tá? Vai alimentar Wi-Fi, vai alimentar aqui esse U900, deixa eu ver o que é esse U900 aqui. Ó, o U900, o 0900. Ó, o 0900 é o codec de áudio, tá? Então ele vai alimentar todos esses setores aqui da placa. Então, o que é uma linha primária? A linha primária é aquela que ela tem alimentação assim que pluga a alimentação aqui na bateria, tá? E uma linha secundária é o que vem depois, ou seja, quando você pressiona o power, que é aí que vai ter alimentação, tá bom? Portanto, a alimentação que vai lá no botão power de 1.8 volts também é linha primária, tá bom? Beleza. Então, se eu tenho 0 de consumo, quer dizer que a minha linha primária está ok. Eu não tenho nenhum curto, nenhum consumo na linha primária. Porém, no caso desse aparelho, quando eu pressionava o power, ele ia para 400 e pouco, por volta de 400 miliamperes, tá? Ou seja, na fonte de bancada lá seria 0,400 ampere, tá? Ou 400 miliamperes, certo? Então, eu tinha um curto numa linha secundária, ou seja, numa linha após o power, tá? E aí como descobrir esse curto? No caso, assim que pressionava o power, né, eu procurei fontes de aquecimento, tá? E encontrei por volta dessa região aqui, ó, da parte do touch e do codec de áudio, do Sage, né, e do Cumulus aqui é o codec, né, mas o Cumulus acho que é essa aqui, ó, essa aqui eu sei do touch, e aí tem o Sage aqui também. Então, toda essa região aqui estava aquecendo, só que aí eu tinha uma fuga de corrente, eu não tinha um curto total, né. E aí
eu tenho que investigar, né, quando eu tenho um problema desse tipo de malha secundária, eu tenho que investigar as malhas secundárias, ou seja, eu tenho que ver todas as saídas lá do PMIC. Então a gente tem o PMIC aqui, que é o U1202. Então a gente tem que ir lá no U1202, né, no caso do PMIC. E aí a gente tem que ver todas as saídas. Ó. A gente tem uma entrada aqui VBus, que vem lá do conector USB, né? Tem a entrada PPVCC main. Na eletrônica, geralmente nos esquemas elétricos, geralmente, tá? Não é regra. O lado esquerdo é a entrada de tensão, tá? E lado direito é a saída de tensão. Mas isso não é regra, tá? É uma organização que alguns esquemas elétricos seguem, tá? Beleza, então aqui eu tenho a PPVCC main, que ela vai alimentar todos esses reguladores do PMIC, tá? Todos esses reguladores, que depois todos esses reguladores aqui, que pega a tensão da bateria de 4 volts, vai ser regulada e reduzida para as saídas correspondentes, tá? Então aí você tem que verificar todas. Primeira saída a verificar, buck 0, tá? Que são 3 bobinas, ó, pode ver, buck 0, L é de loop, né? De bobina, o indutor. Então eu tenho a primeira bobina, segunda bobina e terceira bobina, tudo do buck 0, tá? Quarta bobina aqui também. E aqui um feedback. O que é o feedback eu já vou explicar depois. Então a gente tem aqui as saídas do buck 0, tá? Que vai aqui para bobina 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4. Então, como saber? Eu preciso saber se eu tenho essa saída aqui, se essa tensão aqui. Essa tensão ela varia de 0.77 até 1 volt, tá? E ela alimenta a CPU. PP aqui de power positivo CPU. Então ela alimenta a CPU. Essa linha aqui é uma linha de baixa resistência, tá? O que quer dizer baixa resistência? Quer dizer que a resistência dela ela vai bipar com terra. Por quê? Porque ela tem por volta de 30 a 40 ohms, aí depende do modelo do aparelho, tá? E geralmente os multímetros, qualquer resistência menor que 50 ohms, ele bipa, ele dá a escala de bip, tá? Então, você pode testar aqui na escala de bip. Caso bipar, aí você verifica a resistência. Se a resistência tiver tipo 5, 3, 10 ohms, provavelmente essa linha está em curto ou está com fuga, tá? Ela vai bipar, obviamente, mas nem sempre quer dizer que ela está em curto. Por isso você tem que verificar a resistência na escala de resistência, né? Que é lá o do símbolozinho do ômega lá, tá? Beleza, então a primeira saída que eu testei é a da CPU. A CPU estava ok, né? Depois você tem aqui a mesma coisa, aí tem o feedback, né? O feedback, ele é uma linha que vem lá da CPU, ó. Aqui, ó, essa aqui é a CPU, tá? Ela entra na CPU e sai da CPU. Ou seja, se eu tiver um curto na CPU, ou se essa tensão não estiver chegando nesse test point aqui, tá? No PP0401, deixa eu achar ele aqui, ó. Esse esquema não tá muito legal não, mas esse test point tá estranho aqui. Mas deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Você consegue ver essa tensão. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Aqui, ó, aqui você tem um test point certinho, tá? Então você tem um feedback lá, ó, você pode ver que essa linha ela é conectada tanto na CPU quanto no PMIC. Então nesse test point a gente vai ter um feedback dessa tensão. Se a tensão tá boa, tá chegando na CPU e tá saindo do PMIC, né? E não tem nenhum curto nem nada, tá? Então a gente tem que verificar todas. A gente verifica aqui primeiro a PP CPU. Depois aqui no buck 1, nas duas bobinas aqui a gente consegue verificar a GPU, tá? E aqui, ó, por exemplo, se eu pegar esse capacitor, eu consigo testar a saída lá do PMIC, ó. Tá? Só que aqui ele está do lado da CPU, mas ó, todos esses capacitores aqui estão na mesma linha da GPU.
Então eu consigo testar também se ele está em curto ou não. Tá? PP var sock, né? Sock significa system chip e var quer dizer de variável, quer dizer que essa tensão varia para alimentar o chip da CPU, né? Aqui alimenta somente a área da CPU, aqui a área da GPU e aqui o restante do chip, tá bom? Então onde eu verifiquei também se essa linha estava em curto e fui verificando buck 3, buck 4, buck 5, ó, o buck 4 aqui é a 1.2 SDRAM e a buck 3 é a 1.8 SDRAM. Nessa 1.8 SDRAM eu notei um curto, ou seja, além de bipar, a malha estava com uma baixa resistência, estava dando, se eu não me engano, 3 ohms, tá? Era uma resistência muito baixa para essa malha aqui. Então, isso eu continuei verificando, né? Se você não tivesse encontrado o curto aqui, você poderia verificar aqui os LDOs também, ó. Você tem que verificar todas as saídas dos LDOs aqui. Quando o aparelho ele dá esse consumo e zera, ou seja, ele dá um consumo superior a 300 mAh lá na fonte, no caso de iPhone, Android também, alguns Androids seguem a mesma linha de raciocínio, tá? Se você dá esse consumo e zera, ou dá esse consumo e fica travado, então você tem que procurar as saídas secundárias do PMIC, tá? Então tudo que sai, ó, todos os LDOs, todos os bucks, alimentação V-Core aqui da CPU, GPU, SDRAM, tá? São linhas essenciais aqui. Se você não tiver essas tensões, o aparelho não liga. As principais são a CPU e SDRAM, alimentação da memória RAM, né? Alimentação SOC. A GPU não tanto, porque a GPU ela entra depois, assim que você já tem imagem na tela, entendeu? Porque aí já é a parte gráfica da CPU, entendeu? Mas essas CPU, SOC, são todas tensões importantes para o iPhone ligar, tá? E aí você pode verificar os LDOs também. Você verifica se tem alguma tensão ou tem algum curto na 3.3 USB, na tensão que alimenta o TriStar, nessa tensão aqui que alimenta esse chip aqui, a da NAND, tensão de acessórios, sensor de proximidade. Então todas essas daqui, ó, tem mais tensões aqui, ó. Todas essas tensões você tem que verificar se tem algum curto ou não, né? Se na saída dele tem algum curto ou não, né? Beleza. Nisso que eu encontrei esse curto aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem uma bobina aqui, né? Aí entra a questão do efeito Joule, né? Efeito Joule. Quando você tem o PMIC aqui, tá? O PMIC, imagine que o PMIC ele é a nossa saída de tensão, ele é a nossa fonte de alimentação, tá? E aí eu vou ter uma linha aqui, 1.8, que vai lá para a minha memória RAM, que está em cima da CPU, tá? Quer ver, ó, vamos confirmar aqui, ó, 1.8 SDRAM, aqui ela volta para o PMIC, aqui, ó, aqui já é a CPU, não, aqui é o PMIC, beleza. Deixa eu ver, essa linha, eu tenho que explicar aqui que essa linha ela não alimenta somente a SDRAM, tá? Que eu vou mostrar já já. Ó, ela alimenta aqui a parte da CPU também. E aqui a parte da memória. Aqui memória RAM. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Ela percorre a placa inteira, tá? Mas vamos só para simplificar, vamos dizer que ela alimenta somente a memória RAM aqui. Tá? Nisso, eu vou ter uma bobina de saída, tá bom? Eu vou ter uma bobina de saída aqui, tá? O que é o efeito Joule? O efeito Joule ele é a conversão de energia elétrica, tá? Em calor, tá? E como que ele consegue converter energia elétrica em calor? Quando há uma corrente passando
por ela. O PMIC ele está até errado, correto? Ele tem umas linhas lá de GND. E ele também está recebendo uma tensão lá da bateria. PP, VCC, MAN. Certo? Está recebendo lá do Tigres essa tensão. Certo? No caso do iPhone. Então, a corrente, ela vai passar pelo PMIC. Internamente ela vai passar pelos resistores do PMIC, tá? Ela vai passar por uma bobina e aí ela vai alimentar a memória RAM. Se eu tiver aqui um capacitor e esse capacitor ele está em fuga, ou seja, aqui ó, ele já não quer mais trabalhar, ele está em fuga e tá se unindo aqui, o que vai acontecer com essa corrente? Ao invés dela chegar lá na memória RAM, ela vai vazar para o TER. Tá? Beleza. Então, se eu coloco uma tensão lá na PPVAT-VCC, na PPVCC main, o consumo vai ser 0. Por quê? Porque a corrente ela vai chegar no PMIC aqui e o PMIC não vai liberar a tensão. Por quê? Porque eu não pressionei o power ainda, certo? Beleza. Assim que eu pressiono o power, né? O que vai acontecer lá com a PPVCC main? O consumo vai subir para 0.400 ampere, certo? E aí, o que acontece com o PMIC? Ele esquenta, porque está passando corrente por ele. Ele está sendo o efeito Joule aqui no caso, certo? Causando o efeito Joule, que é o aquecimento. Então ele vai aquecer. Digamos que ele vai aquecer um pouco. Vai aquecer um pouquinho, né? Isso aqui é como se fosse o aquecimento dele, né? O problema está no PMIC? Não sei. Por quê? Porque eu tenho que injetar uma tensão na linha que realmente está em curto. E a PPVCC main, eu verifiquei e a resistência dela está ok, ou seja, está dando na casa de quiloohms, né? Escala de resistência lá, PPVCC main, quiloohms. Então ela não está em curto, né? Então não faz sentido eu injetar a tensão ali, né? E aí o que acontece se eu injetar uma tensão nessa linha? Eu descobri que essa linha está em curto, né? A SD-RAM. Se eu injetar uma tensão aqui, o que vai acontecer? A corrente ela vai passar pela bobina, mas ela vai parar aqui no PMIC. Então o PMIC ele já não vai aquecer tanto, tá? Ele vai aquecer um pouco, mas aqui eu vou ter internamente aqui eu vou ter um MOSFET aqui que não vai deixar a tensão, um diodo não vai deixar a tensão voltar, certo? E percorrer o terra no sentido reverso. Ele pode até aquecer, mas ele não vai aquecer tanto, porque a corrente já não está passando mais por ele. Mas a corrente está passando por onde? Está passando pela bobina. Então, quem que vai aquecer? A bobina. A bobina vai aquecer um pouco. Vai aquecer um pouquinho. Certo? O problema é na bobina? Não. Por quê? Porque a bobina não entra em curto. A bobina ela não está indo em direção ao TER. Não tem um terminal aqui que vai em direção ao TER. Então a corrente apenas está passando por ela. Certo? Ok, então vamos supor que eu injeto uma tensão após a bobina. Isso aqui, ó, tá vendo? Antes da bobina aqui, lado esquerdo aqui, eu tenho PMIC, certo? E após a bobina, eu tenho a memória RAM, certo? Então, se eu injetar depois da bobina, quem vai aquecer? Ou seja, a corrente ela percorre o caminho mais curto. Se eu injetar uma tensão aqui, a corrente ela vai passar pela bobina e vai ir em direção ao TER. Se eu injetar uma tensão aqui, a tensão ela não vai seguir para cá, porque aqui tem um caminho mais fácil para ela e ela vai seguir para o TER e a bobina não vai esquentar, certo? A bobina não vai esquentar. E quem que vai me esquentar? O meu capacitor que está em curto. E ele vai esquentar mais. Por quê? Porque ele vai esquentar mais? Porque não tem a resistência da bobina, não tem a resistência do PMIC, entendeu? Se tivesse um resistor aqui também, o resistor aqueceria. Se eu injetasse depois, aí eu já não vou ter mais a resistência do resistor, e aí o meu capacitor ele iria esquentar,
E aí o consumo ia se elevar lá e beleza. Então o que eu fiz? Eu injetei uma tensão aqui na SDRAM. E aí o meu consumo foi para 400 e pouco miliamperes, né? Um pouquinho menos, na verdade, foi 300 e pouco. Por quê? Porque não tinha o PMIC sendo alimentado, não tinha nada sendo alimentado, né? Beleza. Aí, só que aí vamos ver para onde essa malha vai, né? Essa 1.8 SDRAM, ela diz aqui SDRAM, mas ela não alimenta só a memória RAM. Né? Vamos seguir ela aqui, ó. Ó, ela vai alimentar aqui ela vai fazer um pull down aqui, um pull up, né, do botão de VibraCal, né, aquele botãozinho que tem para deixar no mudo. Então ele faz um pull up aqui que vai lá para o processador essa informação, tá? Então eu tenho 1.8 nesse botão. Quando eu pressiono o botão lá, viro a chave lá do botão, né, ele detecta, né, esse 1.8, ele vai zerar e aí a CPU vai detectar que eu pressionei o botão lá do VibraCal. Tá, então ele serve como pull up aqui apenas. Tá, que eu tenho um resistor, né? Então beleza. Aí vamos seguir. Aí ó, aqui ele vai alimentar o Tigris, né? Aqui é o Tigris. Esse 1.8 também vai alimentar um enable aqui do backlight, tá? Ou seja, para esse circuito do backlight poder funcionar, não é a alimentação dele, tá? Ó, tá vendo? Hardware enable, ou seja, ele é só para ele dar o sinal para ele, é um sinal 1.8, né? Um sinal de que ele pode funcionar e pode liberar a tensão aqui para acender a tela, que a tensão principal vem daqui, ó, da PPVCC main, né? Vamos ver mais para onde ele vai. Ó, vai para o Tristar, tá? Vai para o Tristar aqui, que aí já é uma alimentação de 1.8. Tem outras, tem alimentação de 3.0 e alimentação para os acessórios, né? Que é aquilo que você pluga na USB lá, também recebe essa alimentação aqui de 3.3. Beleza, vamos seguir. Ó, ela vai alimentar, ó, Bluetooth aqui, Stockholm aqui e a parte de RF. Tá, então vai alimentar todas essas tensões aqui também. É a mesma linha aqui que muda de nome, tá bom? Então tudo isso aqui podia estar em curto. Toda essa área podia estar em curto. Tá? Aqui também uma parte lá da CPU. Parte também do GPIO aqui funcionando como pull-up aqui também. E aqui a gente tem a alimentação lá da memória de 1.8. Esse aqui, codec de áudio, também é um sinal de reset, né? Sinal de reset é um sinal para você para ligar o CI. É um sinal de acionamento do CI. Tá? Codec também. E aí voltamos lá para 1.8 SDRAM de novo. Beleza, aí começa a repetir de novo. Então tá vendo que são várias áreas em que essa tensão alimenta, né? Então a gente tem que ficar ligado com isso aqui, porque às vezes aquece um indutor e o problema é mais para frente. Então a gente tem que seguir na malha, né? E ver se não tem, por exemplo, um resistor aqui, né? E tem um curto após o resistor. E aí às vezes o resistor ele vai esquentar, entendeu? E você achando que o problema está no indutor. Não tem como, ele não está no terra. Não está indo para o terra. Às vezes o defeito está aqui, ó, no codec de áudio, né? Ou no Tristar, né? No caso desse aparelho aqui, o problema estava no CI de RF, tá? Tava no CI de RF. Esse aqui, se eu não me engano, é que era no iPhone SE, mas ele tava nessa aqui, na parte de antena. Tá vendo que a linha aqui ela mudou de nome, mas ela é a mesma linha. PP1V8, ó, ela se transformou em RFFE
VIO. Então, olha, ele foi lá para esse chipzinho aqui. Era um chipzinho que controla a parte de antena lá do RF. E aí, ó, tinha uma bobina. E essa bobina ela esquentou. Então, aqui, desenhando aqui, ó, eu tenho aqui um PMIC, né? Aqui vem da alimentação principal, certo? PMIC eu tenho terra. Eu tenho uma saída com vários capacitores de filtro aqui. E essa linha 1.8, ela vai alimentar a RAM, vai alimentar o codec, vai alimentar o TriStar, certo? Vai alimentar o TriStar e vai alimentar, vai mudar de nome, né? Vai alimentar uma bobina aqui. Aqui eu tenho uma bobina aqui também de saída, tá? Vai alimentar uma bobina aqui, que é essa bobina aqui. E vai se transformar em outro nome, ó. VIO Filter, né? E vai alimentar esse SAGE RF aqui, certo? E esse SAGE RF, ele era o causador do problema. Então, aqui, ó. Como que eu cheguei lá? Eu verifiquei que a parte lá de cima estava aquecendo lá e tocando a placa, né? Eu notei que esse indutor estava esquentando. Falei, mas esse indutor ele não pode esquentar porque ele não está indo para o terra. Mas a corrente, a maior parte da corrente estava passando por ele. Entendeu? É como se aqui, ó, você tivesse uma corrente. Aqui o indutor vai esquentar um pouquinho, certo? O codec vai esquentar um pouquinho, a memória RAM ela vai esquentar um pouquinho, o TriStar aqui vai esquentar um pouquinho, porém o indutor ele vai esquentar bastante, porque a corrente está sendo fluída toda para ele. Ela está sendo dividida entre codec, RAM e TriStar, porém a maior parte está sendo vazada para ele aqui, está passando dentro do SAGE RF e o SAGE RF está jogando por terra. Então eu percebi que esse indutor estava esquentando. O que eu fiz? Eu injetei uma tensão após o indutor. Só que aí você tem um problema. Quando eu fiz isso de injetar tensão após o indutor, o meu consumo sumiu, né? O consumo que eu tinha lá de 400 mA caiu para 30 mA. Por quê? Porque eu tinha uma fuga de corrente aqui. Então, internamente dentro desse SAGE de RF aqui, eu tinha aqui, por exemplo, um circuito que estava jogando para o terra, e esse circuito estava com fuga, um capacitor internamente, alguma coisa aqui, né? O que estava segurando essa corrente aqui era o indutor, era o outro indutor aqui, era o PMIC, entendeu? No momento em que eu injetei a tensão após o indutor, essa corrente foi demais para esse componente aqui, o que aconteceu? Ele abriu, né? Antes ele estava com uma fuga de 400, ele passou a ter uma fuga de 30. E aí você já não acha mais com aquecimento. Porém já era tarde demais, porque aí eu já consegui achar, eu já sabia que não tinha mais nada depois dessa bobina. Entendeu? Ó, se a gente olhar lá, ó, depois da bobina eu vou ter só o SAGE RF. Eu não vou ter saída nenhuma. Aí eu já vou ter as partes de clock, né, comunicação de dados e de clock lá com a CPU, né, parte de antena aqui, que já não tem nada a ver, entendeu? Já não teria como ter tensão nela, entendeu? Então, eu matei a charada aqui, matei que esse CI de RF aqui estava com defeito. Removi o CI de RF, pronto, a linha liberou, né? Porém o aparelho mesmo assim ele não ligou. Só que aí o consumo já foi para 200 e pouco, né? E aí os 200 e pouco, eu pesquisei todas as outros, dei uma inspeção visual em todos os outros componentes que faziam parte da linha de 1.8. E o TriStar era um que estava com uma aparência ruim. Ele estava estufado, meio trincado. Então provavelmente a fuga restante era nele. Com um álcool, né, um pouco de álcool, e ao acionar o power eu notei que o TriStar estava esquentando. Troquei o TriStar e resolvi o problema. Certo? Então é isso.
O efeito Joule, né, o que eu queria dizer aqui é mais sobre isso, sobre o efeito Joule, que nem sempre o componente que esquenta é aquele componente que está com problema. A gente tem que achar exatamente a linha que está em curto, né, e ir mais a fundo, né, porque são linhas primárias e depois linhas secundárias, terciárias, entendeu? Que vai ter tensão mais para frente, que pode estar ocasionando esse problema aqui dele ficar travado, tá? E outra coisa também, se caso você tiver um consumo baixo, por exemplo, de 30 mA, e aí você já verificou tudo, verificou todas as saídas LDOs lá do PMIC, todos os bugs, a CPU, tudo tá com uma tensão certinha que tem que estar. Por exemplo, aqui ó, você voltou lá, ó, lá no PMIC, verificou lá que você tem todas as tensões de alimentação da CPU, da NAND, do VBuck aqui, né, da VCore, todas as tensões estão presentes e não tem nenhum curto. O que você pode fazer? No caso do iPhone, a gente tem uma malha chamada DFU, tá? DFU, que é força da FU. Ele é um GPIO, ou seja, ele é um sinal que vai lá para a CPU, ó, tá? Quando essa CPU ela reconhece quando ela tem 1.8 volts nessa linha. Quando ela tiver 1.8 volts nessa linha, ele vai forçar o modo DFU e reconhecer no PC. Às vezes o seu aparelho não está reconhecendo no PC, né? Você dá um consumo baixo lá, 30 mA, 40 mA, e às vezes o problema de software, tá? Às vezes é um problema de software e ele não reconhece no PC. Aí você faz isso, força DFU. Você injeta uma tensão de 1.8 volts nessa linha, tá? Você pode usar a fonte de alimentação, você pode usar o próprio test point que tem, ó, de 1.8 volts aqui. Então você fecha um jumper aqui, daqui para cá, desse aqui para cá, né? Deixa eu só ver, abrir lá, ó. Aqui, ó. Então aqui eu tenho 1.8, né? E no TP2509, que é esse aqui, ó, né, que é o force da FU. Então, ao fechar um jumper aqui, ó, nesse test point, daqui para cá, plugar no computador, né, com o aparelho desligado, ele provavelmente vai reconhecer em modo DFU, e aí você faz o software e vê se está dando algum erro, certo? Beleza, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.